Graça e paz, amados. Estamos dando início ao culto de ceia, onde eu irei trazer uma mensagem não para muitas pessoas na igreja, mas para aqueles que estão em casa. Não sabemos por conta de quê e de quem, mas estamos aqui para anunciar a nossa vitória em Cristo Jesus, a vitória que foi conquistada para nós, com tão grande preço, com tão grande sofrimento. Mas nós estamos aqui para celebrar a ceia do Senhor, um culto em que no dia normal temos um grupo grande de irmãos, mas hoje é algo resumido, mas não estamos sós, Deus está aqui, o Espírito Santo está conosco e para nós é uma grande experiência, né? Posso assim afirmar, em que irei ministrar a ceia do Senhor para muitas pessoas. Então eu queria, para começar, fazer uma oração, depois ler uma passagem onde foi estabelecida uma nova e eterna aliança, lá no livro de Jeremias. Mas não tem como ministrar um culto de ceia sem falar de uma aliança que foi feita para nós, em que se baseia em melhores promessas, em melhores dias, e nós temos provado e temos comprovado de que verdadeiramente essa aliança é eterna, ela é perpétua, e estamos aqui para desfrutar do melhor de Deus. Feche teus olhos. Pai, no nome de Jesus te rendemos graça por a tua presença. Nós te louvamos porque temos em ti a vitória. Pai, nós te rendemos graças porque a cada dia nós podemos romper em fé, a cada dia nós podemos vencer, porque para isso Jesus venceu e nele, a sua palavra diz, nós também somos mais que vencedores. Nós te damos graças, Pai, porque a tua palavra está sendo ministrada, ela não voltará vazia, ela vai surtir efeito para aquilo que ela foi enviada. E hoje estamos, Pai, para receber mais um pouco do conhecimento, da sabedoria e da revelação de Cristo Jesus. E aqui estamos, Pai, para fazer a tua vontade. Amém. Amado, essa passagem ela é bem completa, porque muitas alianças foram feitas em todo o Velho Testamento, onde Deus, por meio de uma aliança, estabelecia aquilo que Ele queria para aqueles dias. Mas quando diz respeito a uma nova e eterna aliança quer dizer concerto, pacto, acordo. Então Deus quis fazer um acordo com a humanidade, enviando Jesus. Esse foi o acordo, esse foi a aliança que foi feita por nós, para que nós pudéssemos ter comunhão com Deus, pudéssemos ter vida plena, pudéssemos ter os nossos pecados perdoados e por meio do perdão dos nossos pecados, ter por meio dele a vida eterna. Então essa mensagem ela diz no livro do profeta Isaías, por onde Deus anunciou essa nova e essa eterna aliança, no capítulo de número 31, a partir do versículo de número 31 também. Firmada nova aliança com Israel, mas também essa aliança foi firmada com a casa de Judá. Então diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Não na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o maior até o menor deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia e as leis
a lua e as estrelas para a luz da noite, que agita o mar e faz brandir as suas ondas. Senhor dos exércitos, esse é o seu nome. Então, essa mensagem do profeta Isaías, o profeta Jeremias, quando Deus fala a ele a respeito, em relação de uma nova e de uma eterna aliança que ele estaria firmando com todo o povo, essa mensagem, essa palavra, ela se encontra em vários versículos no livro de Hebreus, também em Romanos, e essa palavra tem trazido para nós aquilo que hoje nós temos gratuitamente por meio de Deus. Mas eu queria continuar com essa aliança já em evidência, já em manifestação, quando Paulo escreve a 2 Coríntios, capítulo 3, vamos dar uma passadinha lá. 2 de Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 1. Começamos, porventura, outra vez a recomendar-nos a nós mesmos, ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendações para vós outros ou de vós? Vós sois a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nosso coração. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado neste respeito já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória. Porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Essa aliança, ela é permanente, amados. Ela é eterna. Ela não é apenas terrena, ela não é apenas de um pouco de tempo, de um pouco de existência, mas a aliança que Jesus firmou com a sua morte, com o seu sangue, dando ele a sua própria vida para nos resgatar do poder das trevas e nos transportar para o reino do Filho do seu amor. Essa aliança, ela dura, ela é para sempre. Amém? Então vamos ver mais um versículo aqui que comprova. Lá no livro de Hebreus fala em várias partes, a partir do versículo de número 8, capítulo 8, até o capítulo 10, nós vemos ali as mesmas passagens lá de Jeremias, ela se completa, né, totalmente, de uma forma bem ampla, bem revelada, aqui na carta aos Hebreus, quando ela diz a partir do capítulo 10,
e o versículo de número 14. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto, após ter dito: esta é a aliança que firmarei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as escreverei. Acrescenta: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, não há mais oferta pelo pecado. Então, isso é a conclusão de uma eterna, de uma aliança que foi firmada pela morte de Cristo Jesus lá na cruz. O Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, aquele que esteve com o Pai. Desde que Deus é Deus, nós sabemos que Deus é eterno. Deus não tem anos, Deus não tem dias para determinar a sua idade. Ele é um Deus eterno e o seu Filho estava à sua direita, mas chegou o tempo em que foi preciso Deus enviá-lo na forma humana, na forma de carne, para se manifestar como os homens são, mas ele veio atuar, ele veio se oferecer a si mesmo, pela oferta do pecado, porque também a sua palavra diz que Deus, não levou em conta o tempo da ignorância, mas anunciou a todos os homens que se arrependessem, entregando a sua vida a Jesus, para que ele pudesse os salvar, pudesse os curar, pudesse os remir e dando a ele uma vida em comunhão com o próprio Deus. Então, amados, essa é uma mensagem, sobre a nova, sobre a eterna aliança que foi firmada para conosco, para com aqueles que crêem no poder da salvação, no poder do nome de Jesus. E essa é a mensagem, amados, que eu vejo com uma maior divulgação dos tempos em que nós vivemos, o tempo da nova, da eterna aliança, porque a morte de Jesus foi para estabelecer essa aliança entre Deus e os homens. E você, meu irmão, você tem uma aliança com Deus por intermédio de Jesus, porque o sangue que Ele derramou foi para perdoar os teus pecados, foi para que nós pudéssemos ter comunhão com Deus e desfrutar de dias de céus aqui na terra, porque nele nós podemos todas as coisas, porque Ele é a nossa força. Amém? Então eu queria, como sempre fazemos essa mensagem sobre a ministração da ceia do Senhor, eu queria voltar para 1 de Coríntios, capítulo 11. Várias passagens, várias mensagens nós temos falando a respeito da ceia do Senhor, mas essa é a maneira mais prática, é a maneira mais clara que Paulo deixou escrita para o nosso conhecimento, para fazermos de uma forma certa, de uma forma que Deus quer de cada um de seus filhos. Então diz no capítulo 11, a partir do versículo de número 23, isso nós podemos até nem ler, mas isso já está guardada nas nossas mentes, também nos nossos corações, nós podemos declarar como diz a palavra de Deus. Porque o próprio Jesus disse, e Paulo narra na sua carta, aonde ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, ou da mesma forma, da mesma maneira, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Então isso é para a igreja, isso é para nós. Nós estamos celebrando a ceia do Senhor, aonde se concretizou quando Jesus estava reunido com os apóstolos, e ele ali pega um pão, ele parte e distribui, dá a cada um dos seus apóstolos, e diz: isso é o meu corpo. Por semelhante modo, ele pega uma taça de vinho e ele distribui também aos apóstolos, e ele diz: isto é o meu sangue que é dado por vós.
Então, amados, o que nós estamos fazendo, o que estamos ministrando nessa noite é a morte de Jesus, é aonde o corpo dele foi distribuído, foi entregue, foi partido, foi dilacerado para cada um de nós. E o sangue é aquele sangue que foi derramado lá na cruz para que por meio dele nós pudéssemos ter o livre acesso à presença de Deus, quando ali foi rasgado o véu de alto a baixo e ali foi dado direito àqueles que recebessem a Jesus como Senhor e Salvador para ter livre acesso à presença de Deus em Espírito. Então, isso é o que nós estamos ministrando nessa noite. Não vou me alongar em relação a toda a passagem, porque isso é o necessário, isso é o importante, é sabermos da morte, da ressurreição, do preço que foi pago para que hoje nós pudéssemos ter vida eterna, vida plena, comunhão com Deus. Então agora nós vamos participar e eu quero, amados, a partir desse momento que todos aí na sua casa já tenha preparado o seu cálice de vinho, que é o sangue de Jesus, o seu pão, que é o corpo de Jesus, e nós nesse momento pudéssemos todos participar, orando, agradecendo a Deus por tão grande amor que Ele manifestou lá na cruz do Calvário, dando Ele a sua própria vida, ou seja, Deus matando o seu Filho, para que por meio da sua morte nós pudéssemos ter vida eterna, pudéssemos ter essa comunhão com Deus. Amém? Glória a Deus. Então, amados, aqui está o corpo de Cristo. Olhamos para o natural, nós vemos um pedaço de pão. Mas espiritualmente, amados, como Jesus fez naquela ceia com seus apóstolos, isso daqui é aquilo que ele disse. Verdadeiramente, isso é o meu corpo que é dado por vós. Então vamos agradecer a Deus pela sequência, porque Jesus primeiro agradece pelo pão, em seguida ele agradece também pelo vinho. Pai, aqui está o corpo de Cristo e nós rendemos graças por tão grande efeito que aquele corpo que foi crucificado lá naquela cruz, ele gerou em nossas vidas. Porque por meio da morte de Cristo, por meio do sofrimento, do preço que ele pagou, hoje nós podemos ter, Pai, aquilo que antes nenhum homem, nenhum humano pôde obter aqui na terra. Mas hoje, depois que Jesus pagou o preço, estabeleceu essa aliança, hoje nós temos paz, hoje nós temos perdão dos nossos pecados, hoje nós vivemos por fé, hoje nós celebramos, anunciamos a morte e a ressurreição de Jesus até que um dia Ele venha nos buscar. Está abençoado no nome de Jesus, para a glória, para a honra e para anunciar a tua morte e ressurreição, até que um dia você venha buscar a sua igreja. Também diz a palavra que por semelhante modo Jesus pega um cálice e após ter abençoado, ele distribuiu aos seus apóstolos, dizendo: isto é o meu sangue que é derramado por vós para perdão dos pecados. Obrigado, Pai, porque aqui está o sangue de Jesus, que uma vez, por meio da fé, quando nós recebemos Ele como Senhor e Salvador, isso se tornou realidade dentro de nós. Mas por cumprimento da tua palavra, por uma ordenança que Jesus estabeleceu, horas após ou dias após a sua morte, ele disse: fazer isso todas as vezes em memória de mim. Então estamos aqui recordando, estamos lembrando de tudo aquilo que você nos ordenou, e estamos fazendo isso por amor e por obediência à tua palavra. Abençoamos em nome de Jesus. Amém. Pai, nós te rendemos graças por esse momento em que ministramos a ceia do Senhor. Te rendemos graças, Pai, por a vida de cada irmão que participou, que teve essa plena vontade de Deus cumprida na sua vida, porque é do agrado de Deus que a ceia do Senhor, essa ministração seja estabelecida mensalmente nas suas congregações, nas suas igrejas. E aqui estamos, Pai, te rendemos graças em nome de Jesus, por esse momento, por essa oportunidade que você nos concedeu. E damos graças, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.